A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo é porque ele ajuda em nossas fraquezas. Essa é uma das necessidades. É porque ele nos ajuda em nossas fraquezas. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com um gemido inexprimível. Então a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo é porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Muitas vezes nós não sabemos como pedir ao Senhor. Então, como nós muitas vezes não sabemos pedir, ele intercede com gemido inexprimível. Ele, perante o Pai, ele nos intercede. Aquilo que nós não sabemos pedir, ele fala, e o Espírito Santo sabe as nossas necessidades. Essa é uma das maneiras de sermos cheios do Espírito Santo. A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo é porque ele é o nosso consolador. João 14,16 diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus Cristo, ele habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. E este Consolador é ele que nos consola no momentos difíceis. Quantas vezes você já deu vontade de desistir, vontade de abandonar tudo, não querer mais viver? Porque tem pessoas que têm essa vontade de não querer mais viver, morrer, sumir, acabar essas coisas que aqui nesse mundo está perturbando ele ou ela. E aí a pessoa não consegue sozinho. E o que é que acontece? Entra o Consolador dizendo para mim e diz para você no momentos difíceis: calma, essa tribulação vai passar. Esse teu momento difícil vai chegar ao fim. Você está passando um momento de enfermidade, essa enfermidade não tem cura. O Espírito Santo nos consola dizendo: olha, lá no céu você não vai ter mais enfermidade, você vai ser uma pessoa 100% sarada. Muitas vezes a pessoa não entende, mas a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo é porque ele nos garante vitória. É isso que Paulo diz em Romanos 8:2. A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo é porque ele nos faz reais em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 6, comprova que ele mostra essa realidade em Cristo Jesus. A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo é porque ele produz em nós frutos. É essa, Gálatas capítulo 5, versículo 22, é essa a necessidade. A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo é porque ele que nos fortalece o nosso interior, nos dá ânimo, nos dá força. Momentos difíceis, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo é porque ele nos ajuda em nossas fraquezas. A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Então o Espírito Santo, ele é Deus e ele nos fortalece. Muitas pessoas dizem assim: mas pastor, como é que pode o Espírito Santo dar essa força assim, tão extraordinária, e eu não tenho sentido isso na minha vida? Eu quero dizer para você, peça ao Espírito Santo para que venha te dar entendimento e discernimento do Espírito. Peça para ele. O Espírito Santo, ele quer habitar na vida do cristão verdadeiramente. A partir do momento que você confessa o Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo, você é selado pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que precisa da necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Quantas pessoas não são cheias do Espírito Santo? Quantas pessoas não entendem que só o Espírito Santo que nos dá vitória? É isso que a Bíblia diz.
Mesmo que a gente perde nesse mundo, mas em Cristo nós somos muito mais do que vencedor. Em Cristo nós somos vencedores. Então o Espírito Santo é Ele que nos dá a vitória. Então se você está vendo esse vídeo, sinta a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. No momento das lutas e da dificuldade, no momento difícil, Paulo ele dá um exemplo para nós. Momentos de luta e de adversidade, ele glorificava o nome do Senhor. Literalmente, ele que diz, ele que nos garante a vitória. Ele fala, é ele que nos dá a realidade que estamos vivendo com Cristo. É ele que nos dá força no nosso interior. Paulo é um exemplo grande sobre esta vitória de ser cheio, da necessidade de ser cheio do Espírito Santo, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós sabemos viver em qualquer situação, sabemos viver em qualquer momento, sabemos passar por luta e adversidade dando glória a Deus. Então sinta essa vontade de ser cheio do Espírito Santo. Esse Deus maravilhoso, é Ele que nos consola, é Ele que nos convence, é Ele que nos dá força, nos dá ânimo. Sinta essa necessidade. Pastor, mas o que eu faço? É uma intimidade com o Senhor. Primeiramente, abra teu coração para Ele. Sinta vergonha do pecado. Comece a buscar Ele verdadeiramente. Ame aquele que te odeia e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Essa é a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo.